Chão das Gerais. Apoio Cultural. Olá, estamos começando mais um dos nossos encontros semanais, trazendo muita informação para você, homem do campo. E confira só o que você vai ver no programa Chão das Gerais de hoje, que já está no ar. Excesso de água pode causar perca no brócolis. Tempo bom para o plantio da mandioca. Sinal de alerta nos cafezais. Doença que pode ser confundida com a foma deixa cafeicultores da região preocupados. Uma doença até então pouco conhecida está deixando cafeicultores preocupados na região. É uma bactéria que, se não for combatida a tempo, pode causar grandes danos no cafezal. Por ser confundida com outra doença, a foma também pode ter diagnóstico errado. Os pés de café deveriam estar carregados e com bastante folhas para nutrir os grãos, mas estão assim, danificados pela doença que já comprometeu a produção. De acordo com o técnico, o problema é a mancha aureolada, causada por uma bactéria. Ela ataca quando há incidência de chuvas e faz com que o galho da planta morra, assim como os frutos já formados, causando queda na produtividade estimada. Essa doença ela tem três formas. Quando ela ataca só o fruto, o produtor pensa que é foma, aí vai usar um produto diferente. Quando ela ataca o galho e mata o galho, e a folha não cai, a gente já sabe que é bactéria. Então o técnico tem que ficar bem atento. Quando ele vê uma mancha dessa aqui na folha, é facinho, todo mundo sabe que é bactéria. Todo técnico que tem um pouco de experiência, eu já está vivendo um pouco no café, sabe que é bactéria. Ela dá uma pinta e uma pinta amarela. Essa pinta entra aqui que deu as coquitas, ela entra na cercóspide, ela entra na largata, ela entra no bicho mineiro, ela entra na chuva de pedra. Então a bactéria é oportunista. Aí deu umas coquitazinhas no café, a bactéria entra. E o diagnóstico da bactéria, para a gente saber se é bactéria, uma coisa que confunde muito, tem bactéria que mumifica o fruto e não estraga nada a folha. Essa que é difícil. Aí o prejuízo vem mesmo. Aí o pessoal faz um controle de foma, faz outro, faz 3, 4 e continua perdendo. Então ele tem que alertar, trocar o técnico, arrumar uma pessoa mais especialista em bactéria ou já prevenir fazer um tratamento de bactéria. É nesta época que o cafeicultor deve ficar atento antes que a bactéria se prolifere para fazer o controle. Essa bactéria a gente tem que fazer preventivo. A melhor hora de controlar a bactéria é depois da colheita. Você acabou de colher o café, você tenta endurecer a folha. É melhor você endurecer e prevenir a folha do que você curar a bactéria. Depois que essa lavoura aqui, o ano passado, a gente fez esse tratamento. Ela começou a dar uma bactéria anterior, aí nós veio, endureceu a folha. Eu coloquei para endurecer aqui, foi um cobre, um foliar à base de cobre. Eu usei o FH café com cobre e para endurecer a folha. Depois eu usei uma de silício e depois eu usei uma de super simples pó. Esses 3 produtos foram em 3 aplicações que a gente fez, acompanhado com oxicuproso, é um fungicida à base de cobre. E essa lavoura o ano passado ela não teve nada de doença, não entrou nada. Aí esse ano o produtor colheu muito tarde essa propriedade, porque eu que dou consultoria para aqui, ele colheu muito tarde, ele não fez o tratamento, não, já curou, não vou gastar mais, não vou fazer nada. E a lavoura estava limpa mesmo, até eu pensei que não ia dar nada. Aí com essa chuva que deu agora, meia pesada, antes da chuva de pedra, essa lavoura detonou, que você vê ela aqui, você dava dó de ver galho morrendo. Por isso que deve ficar atento, né? Essa aqui já teve um prejuízo grande. Aí eu fui chamado urgente para vir nessa propriedade, para dar uma olhada no que era. Eu falei assim, a bactéria voltou. Ela voltou mais do lado de baixo, o lado que fica mais molhado. Enxuga primeiro do lado de cima, de baixo fica mais, e ela atacou mais do lado de baixo. E eu falei assim, agora nós vamos correr atrás do prejuízo. E foi um prejuízo grande, que aqui no chão ficou cheio de café. Se a gente olhar nessa lavoura aqui, está cheio de café no chão, dos 2 lados, que é o prejuízo que a bactéria deu. A bactéria pode ser facilmente confundida com outra doença do cafezal, a foma. Por isso, é necessária a orientação de um profissional experiente.
Aqui na mão a gente está vendo umas bactérias nítidas, porque essa aqui já está sendo controlada, esses café que está aqui, é tudo bactéria, já está sendo controlado. O pessoal, nessa propriedade aqui, o produtor já sabe que é bactéria. Agora, quem não sabe que é bactéria, ela vai cair na produtividade, vai cair de 70 sacos, ela cai para 10. Eu já vi lavoura de 70, o produtor não acreditou que era bactéria, e eu fui poucas vezes nela. Ela estava carregada para dar uma super safra e não colheu nada, caiu tudo. O ideal, segundo o técnico, é preparar a lavoura para não deixar entrar a bactéria e evitar prejuízos. Depois de instalada a doença, o tratamento pode chegar a R$ 9.000 por hectare. Você tem que fazer um trabalho preventivo e você tem que saber que doença que tem. Você deu uma aplicação aqui, o trem não controlou, continuou caindo, continuou morrendo galho, você fica alerta, chama outro técnico, vê uma pessoa que é mais especialista nessa aí, porque senão o custo de café hoje é caríssimo, é uns 8, 7, 8 mil, 9 mil por hectare aí, e você perde tudo, você não colhe nada, e é uma produtividade grande. Eu já vi um caso de um produtor, não aqui em Carmo, Paranaíba, mas foi para o lado de São Paulo, que ele usou 2 anos, ele tinha bactéria 2 anos, e ele usou produto para foma 2 anos, controlando foma, e depois no 3º ano ele vendeu a propriedade. Quem comprou, riu até, que chegou lá e lavoura rica de adubo, rica de tudo, e controlou a bactéria e lucrou, no 1º ano ele lucrou. E essa informação eu fui lá ver, e eu sou muito grato nessa bactéria, e fico muito atento com isso aqui, porque se você não controlar a bactéria, sua fazenda vai para o leilão. De acordo com o técnico, algumas lavouras são mais susceptíveis ao ataque da bactéria. Essa lavoura, por exemplo, em Carmo do Paranaíba, já foi atacada. O cafeicultor só percebeu o problema depois que a doença já havia causado estragos. Foi feita a aplicação de defensivos agrícolas, mas a perda da produtividade pode chegar a 10 sacas por hectare. O técnico explica que na região de Carmo do Paranaíba está tendo muito esse tipo de problema. Por isso, é bom o cafeicultor da região ficar atento. Essa bactéria aqui nessa propriedade aqui conseguiu perder aqui, de matar galho e perder fruta, conseguiu uma perda de 5 a 10 sacos por hectare. Bastante significativa. O produtor pagava quase todo o custo, né? Pagava metade do custo dessa lavoura, que é uma lavoura que está prevista aqui para uns 70 sacos, ela vai voltar a 40. Esse ataque foi mais na parte de baixo, uma parte fica mais molhada. É uma lavoura propícia à bactéria, está num lugar mais alto. Então o produtor tem que ficar atento com essa doença na sua lavoura. Estamos apresentando Chão das Gerais. Cooperar é, acima de tudo, uma escolha. A escolha de estar presente na vida das pessoas o tempo todo. Na mesa do café da manhã ou no caminho para o trabalho. Na fazenda, ao lado de quem faz tudo acontecer. Ou na cidade, cuidando para que a matéria-prima chegue com qualidade até a indústria. Em todos esses momentos, escolhemos cooperar, crescer juntos, pois aí está a nossa maior força, a união. Copados, sempre presente. Voltamos a apresentar Chão das Gerais. A Copatos agora tem um novo mix de produtos da linha de laticínios. Quer saber quais são? Então confira! Sempre presente nas vidas e nas casas dos seus consumidores, a Copatos, ao longo dos seus mais de 50 anos, vem realizando sucessivos investimentos na ampliação do seu mix e na modernização da sua indústria. A cooperativa, que hoje conta com uma linha extensa de produtos, composta por leites, queijos, requeijões, manteigas, doces, iogurtes, bebidas lácteas e coalhadas, fez da qualidade e da tradição as suas marcas. Os seus produtos ganham cada vez mais espaço nas gôndolas e nas mesas dos seus consumidores.
sendo reconhecidos pela sua qualidade em todos os lugares em que são comercializados. E vem inclusive ganhando prêmios. Representando Patos de Minas e Minas Gerais, o requeijão cremoso Colpatos ficou em 2015 entre os 2 melhores da categoria do país no 41º Concurso Nacional de Produtos Lácteos durante a Minas Láctea 2015. A premiação, que contou com a participação de 60 indústrias, avaliou critérios como cor, textura, odor, aroma, sabor e consistência. Mas as novidades não param por aí. Em breve, a Colpatos lançará no mercado 5 novos produtos. O doce de leite light 400 gramas. A coalhada integral em nova gramatura de 130 gramas. O requeijão cremoso light tradicional 380 gramas. O creme de leite pasteurizado balde de 3,5 litros. E o queijo de coalho 3 quilos. Além desses, já estão previstos os lançamentos dos doces de leite diet e café. E do queijo de coalho 500 gramas. Produtos que levarão mais sabor e qualidade para a mesa dos mineiros. Colpatos, sempre presente. Confira agora a Agenda Colpatos. Atenção cooperado, faça seu cadastro ambiental rural gratuitamente. Procure na loja agropecuária de Patos de Minas a Isabela, das 7 da manhã às 11 e das 13 às 17 horas, às segundas, quartas e sextas-feiras. Boas-vindas aos novos associados da Colpatos: Paulo Rodrigues Galvão, Edson Batista Braga, Cícero José dos Santos, Valmir Pedro Pereira e José Fábio Correia. Estamos apresentando Chão das Gerais. Posto Colpatos, o seu carro vai fazer de tudo para ficar aqui. Voltamos a apresentar Chão das Gerais. Quer saber como são feitas as delícias do campo? Veja a nossa receita de hoje. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a broa de milho temperada com pimenta. Anote os ingredientes: 200 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de polvilho doce e 200 gramas de fubá, 200 ml de óleo, 200 ml de leite, 200 ml de água, 5 ovos, uma cebola pequena picadinha, pimenta bode a gosto, pimenta biquinho a gosto, salsinha e cebolinha também a gosto, uma pitada de orégano, uma colher de sopa de sal. Numa panela nós vamos acrescentar o leite, a água, e o óleo. Nós vamos colocar uma colher de sopa de sal. Agora nós vamos levar ao fogo para ferver. E para a broa ficar mais saborosa, uma opção eu vou colocar um desses temperos realçadores de sabor. Enquanto o leite levanta a fervura, nós vamos misturar as farinhas. Vou misturar o fubá, agora vou misturar a farinha de trigo junto com o fubá.
Misture bem o fubá com a farinha para ficar bem uniforme. O polvilho nós vamos acrescentar depois. O polvilho não leva ao fogo. Agora nós vamos misturar a farinha no fogo, o fubá com a farinha de trigo. Isso aqui, esse ponto aqui, ó, tem que ser muito esperto para não empelotar. Agora nós vamos colocar o polvilho seco na bacia. Agora nós vamos colocar a massa por cima do polvilho seco. Agora nós vamos deixar esfriar para colocar os temperos e amassar com os ovos. Agora que a massa esfriou, nós vamos colocar os temperos. A salsinha com a cebolinha. A cebola picadinha. A pitada de orégano. A pimenta bode ardida. E a pimenta biquinho, que não arde. Agora nós vamos colocar os ovos. E os ovos, geralmente, a quantidade é até o ponto de enrolar. Agora nós vamos amassar. Nessa receita, nós colocamos 5 ovos, mas é importante observar o ponto da massa, pode ser mais ou menos. Agora nós vamos enrolar as broinhas e colocar em forma untada. É importante untar as mãos para ficar mais fácil de enrolar. Nós acabamos de enrolar, agora nós vamos levar ao forno por 180 graus por aproximadamente meia hora. A broa está pronta. Você pode servir no lanche da tarde e bom apetite, espero que goste. Confira agora a cotação dos principais produtos agropecuários. A arroba do boi gordo fechou a semana sendo cotada a R$ 134,00. O quilo vivo do suíno no estado a R$ 4,40. O quilo do frango a R$ 4,80. A saca de café tipo 6 bebida dura para melhor na região do Cerrado Mineiro fechou a semana sendo cotada a R$ 500. A saca de feijão carioquinha no noroeste de Minas a R$ 185,00. A saca de soja no Triângulo Mineiro R$ 74,00. E a saca de milho no Alto Paranaíba fechou a semana sendo negociada a R$ 31,50. Estamos em pleno período chuvoso e é hora de planejar como guardar a forragem para os animais. Você sabia que ela pode ser guardada também em pequenas quantidades? Veja a dica técnica da Emater. A dica técnica de hoje é como fazer a silagem em pequenos recipientes, aproveitando a mão de obra das propriedades. E a gente faz o seguinte, a gente corta o capim, uma medida de 1,20 m a 1,5 m, passa o capim na encilhadeira, pica o capim, pega o recipiente, no caso aqui no município a gente está trabalhando aqui com saco de 100 litros, mistura nesse capim que picou uma porcentagem de 4% de fubá e faz a mistura e coloca no saco, da maneira do seguinte, de você ir colocando pequenas quantidades dentro do saco e socando com o pé, onde a gente não vai precisar de muitas pessoas fazendo esse processo. O próprio produtor, o pequeno produtor, pode estar fazendo isso sozinho. O grande segredo desse processo é você socar bem esse capim dentro desse saco, para não deixar dar bolsões de ar. É socar bem para evitar que mofe, para evitar que estrague. Após encher esse saco, você vê que tem uma quantidade suficiente que dê para você amarrar o saco, você vai pegar as pontas do saco, vai juntando na mão, da maneira que o ar vai saindo desse saco, fecha. Após fechar, você vai enrolar a boca do saco, amarrar uma corda
e no armazenar esse saco você vai colocar ele de cabeça para baixo, pressionando essa silagem com os outros sacos que vão ser postos da própria silagem em cima para tirar qualquer ar que fique lá dentro. A grande vantagem dessa silagem é a seguinte, que hoje você pode fazer um saco, 2 sacos, a disponibilidade do produtor, a necessidade dele, ele vendo, hoje eu tenho condições de fazer 5 sacos, ele vai lá e faz os 5 sacos, ao contrário das outras silagens de trincheira, que você tem que gastar quantidade grande de mão de obra para poder estar fazendo aquela silagem toda no mesmo dia. A vantagem do pequeno recipiente é essa, que você pode fazer gradativamente todos os dias. Outra grande vantagem desse processo é que você pode usar essa silagem de acordo com o período que você precise. No contrário das outras silagens de trincheira, você tem que abrir e usar essa silagem toda de uma vez. A de saco não, você vai abrindo, se você precisou hoje, você usa hoje. Se precisar daqui 15 dias, você vai ter ela armazenada ali no saco, você vai tirar só a quantidade certa que você precisa. Qualquer dúvida, procure o técnico da Emater do seu município. Estamos apresentando Chão das Gerais. Torradinha com manteiga e leite com canela, queijo bem fresquinho e pão com mussarela. Com Copatos fica mais gostoso, com Copatos fica mais gostoso. Iogurte no lanchinho, ricota, prato e parmesão, doce de leite bem cremoso na lasanha ou requeijão. Com Copatos fica mais gostoso, com Copatos fica mais gostoso. Voltamos a apresentar Chão das Gerais. Se por um lado a chuva é boa para a agricultura, por outro pode ser um problema. O brócolis, por exemplo, não suporta o excesso de água que causa a chamada mela. O problema faz com que a planta fique inviável para o consumo. O brócolis é um vegetal popular em muitas hortas. É rico em vitaminas A e C. É uma planta da mesma espécie da couve e do repolho, mas que foi selecionada para o consumo de seus botões florais. Estes são colhidos quando as flores estão ainda fechadas e são consumidos geralmente cozidos, embora também possam ser consumidos crus. O brócolis pode ser cultivado o ano todo. A colheita se dá entre 40 a 60 dias após o transplante das mudas. Essas plantas necessitam de alta luminosidade com luz solar direta, pelo menos algumas horas por dia. Conhecida como mela, o excesso de umidade, seja pela irrigação ou pelas chuvas, podem causar o problema. As flores começam a apodrecer no pé, causando a perca da planta. O excesso de umidade acontece esses problemas que você está vendo aqui nesses brócolis, que a perca pode chegar de 50% até 100%. Às vezes a pessoa pensa, é fácil trabalhar com horticultura, é fácil. Quando na época adequada, tudo é fácil, mas na época chuvosa, entendeu? A gente tem muito trabalho, tem muita complicação nas lavouras, a perca é muito. A gente tenta manter a qualidade melhor possível. Quando não é possível, é entregar nas mãos de Deus, esperar o tempo melhorar, para a gente continuar plantando mais e ter produtos de excelente qualidade o máximo possível no ano inteiro. Produto como esse aí, a dona de casa recusa. Não, o produto igual esse aqui não serve para ser comercializado. O feirante também não vai adquirir esse produto, a dona de casa muito menos. Isso aqui é perca, isso aqui vai virar esterco na terra para melhorar o solo. E por causa da mela, o horticultor já chegou a perder até 80% da produção em anos anteriores. Não tem como a gente evitar. Eu, pelo menos, não consigo evitar esse problema. Eu não tenho condição de investir em estufa. Seria um momento adequado. Mas é um investimento muito alto, não compensa para pouca produção e o mercado não suporta o investimento que a gente vai fazer para passar esse produto para o mercado. O que acontece? É esperar o tempo firmar, a chuva vir, nós precisamos dela também. A hora que o tempo firmar, aí o produto chega no mercado de boa qualidade. Nesta horta, são cerca de 20 mil plantas.
Para evitar o problema nesta época do ano, a solução é fazer o plantio escalonado. Plantar escalonado também ajuda, porém é o risco, né? A gente planta pensando na melhoria do futuro. Se não acontecer, espera o tempo melhorar e para ter o produto. Outra solução encontrada no cultivo para evitar a mela é o uso de variedades mais resistentes. Essa qualidade desse brócolis, essa espécie, essa variedade que não recupera mais, isso aqui acabou. Agora, outro tipo de brócolis, os floral, ele tem o poder de regeneração. Talvez ele melou, estragou a cabeça principal, a haste principal, e vai brotar e pode vir com fruto de excelente qualidade. Mesmo usando variedade mais resistente também acontece o problema? Mesmo com variedade mais resistente, a alta umidade pode acontecer, mas talvez não é 100%, mas pode acontecer. Paulinho colhe entre 50 a 60 maços de brócolis por dia. A produção é comercializada basicamente na Ceasa Regional em Patos de Minas e na Feira Livre do Produtor. Quando falta no mercado, sempre tem a especulação. Isso é de qualquer produto de horticultura. Pode ser o tomate, cenoura, cebola, qualquer tipo. Sempre tem especulação, sempre tem altos preços. É a dona de casa ficar esperta e tentar adquirir produtos mais baratos para não onerar seu orçamento. Às vezes a dona de casa pensa, ninguém dá conta de produzir brócolis. Não é que não dá conta. É as condições climáticas que não favorecem a produção. É ter paciência, é tentar adquirir outros produtos semelhantes ao brócolis com o mesmo teor de vitamina e esperar o tempo firmar. Assim tem produto de excelente qualidade e barato na mesa do consumidor. Para muitas pessoas, ela é indispensável no cardápio em qualquer época do ano. A mandioca de mesa tem muita aceitação no mercado e com o período chuvoso, os agricultores aproveitam para fazer o plantio das ramas. Clima favorável, é hora de fazer o plantio. Filho de agricultores, Eliomar aprendeu desde cedo as técnicas do cultivo da mandioca de mesa. Nesta área, próxima à cidade de Patos de Minas, na região de Ribeirão da Cota, ele está plantando meio hectare de lavoura, da chamada mandioca amarela. O sistema de preparo da terra é antigo, usando tração animal para fazer os sulcos com um riscador. O plantio é feito manualmente. O espaçamento é de 1 metro entre linhas por 1 metro entre plantas. Assim, dessa forma, ajuda no desenvolvimento da cultura. É a mandioca de mesa. Veio o período da seca, depois da estiagem, então o tempo esse ano ajudou. Nós conseguimos preparar as terras a tempo, agora começou a chover. O melhor período não existe, né? Porque você planta com a terra um pouco seca, agora está chovendo, não tem como perder. A melhor produção está nesse período agora. A escolha das ramas é feita com cautela. As manivas têm geralmente entre 15 e 20 centímetros de comprimento, com 2 centímetros de diâmetro e cerca de 5 a 7 gemas em média. O corte é feito reto, proporcionando melhor distribuição das raízes no solo. A maniva é colocada deitada dentro da cova ou ao longo do sulco e coberta com terra. Então você preparou bem preparado, como essa aqui foi bem preparada, após o período de gradação foi feito um processo de dessecagem dos remanescentes. Então agora ela vai nascer no limpo e aqui no máximo duas capinas, no máximo 2 está pronta para a colheita. O plantio da mandioca exige alguns cuidados. Uma boa dica é conhecer bem o solo para fazer uma adubação específica para cada cultura. Como o principal produto da mandioca são as raízes, ela necessita de solos profundos por possibilitarem um fácil crescimento das raízes, pela boa drenagem e pela facilidade de colheita. O primeiro passo é a correção do solo, que é a calagem, né? Você fazer a correção da acidez do solo para que você faça a adubação certa. Você fez a calagem, arou, gradeou e nivelou certinho, no máximo 2 manejos, 2 capinas no máximo. O plantio vai geralmente de dezembro a fevereiro. A variedade plantada aqui tem ciclo mais curto e pode ser colhida com cerca de 10 meses depois de plantada. Chega a render 1.100 caixas de 22 quilos por hectare. Nós conseguimos descobrir essa mandioca, uma pessoa trouxe para nós de Ribeirão Preto. Nós começamos a desenvolver e percebemos que ela é uma mandioca de ciclo curto. Ela é uma mandioca precoce, que você planta ela no máximo com 10 meses, ela está pronta para colheita. Outras mandiocas, você pode até colher com 6, 7, 8 meses, mas não no padrão de colheita como essa fica.
E ela foi feita, desenvolvida, nós descobrimos ela que é para plantar mais tarde um pouquinho do que o normal. Outro segredo da produção é o momento do arranquio, onde são colhidas 2 becas, soltando outras 2. Assim, ajuda no desenvolvimento das outras, rendendo até 10% mais. É porque a gente começa a arrancar um pouco mais cedo. Então, assim, quando você faz o espaçamento, o arejamento, as outras 2 becas que sobram no meio, elas vão desenvolver até 25% daquela primeira que você começou a arrancar. Segredinho do negócio. É, o tempo de que a gente está na luta, a gente descobre isso, né? Então, assim, quando você vai raliando a planta, a outra vem mais viçosa. Ela tem mais arejamento, menos concorrência pelo sol e pelo alimento também do solo. E ela vai desenvolver melhor. Ela dá até 25% a mais depois. A mandioca de mesa é colhida o ano todo e é vendida in natura pelo agricultor na Ceasa Regional e comércios da cidade. Há 10 anos eu comecei a vender mandioca de mesa. A gente produzia mandioca de polvilho e começou a desenvolver. A gente começou a vender uma caixa aqui, no Ceasa, pegamos um período de carência de mercadoria e nós chegamos a um padrão muito bom, que hoje eu sustento a minha família, tenho os 2 funcionários que trabalham comigo e eu tenho 4 propriedades rurais que têm parceria de produção. Então, assim, tem 4 famílias hoje independentes do meu trabalho que também vive desse produto, que a gente tem as parcerias que eles produzem uma boa parte para a gente comercializar. Mexe o ano inteiro, tem trabalho o ano inteiro. O ano inteiro, porque a mandioca é 365 dias por ano. A mandioquinha ela é sempre boa para comer com churrasco, frita, dá para fazer tudo, mano. A mandioca, quando surgiu a mandioca amarela, que nós passamos a conhecer ela uns 18 a 20 anos atrás, mais dos últimos 10 anos, eu acho que não tem um bar que não tem carne com mandioca. E foi o casamento ideal, foi o Romeu e Julieta da carne, né? A mandioca com a carne. Realmente, quando você vai numa festa que a carne e a mandioca é boa, o consumo da mandioca é alto. Se ela for boa... E o programa Chão das Gerais de hoje fica por aqui. Se você quer rever essa ou outras edições, basta acessar nosso site, é www.chãodasgerais.com.br. E não se esqueçam do nosso encontro marcado sempre aos sábados, às 18h30 e aos domingos, às 11h15 da manhã. Até lá!